Sejam muito bem-vindos. Meu nome é William e você está ouvindo sua dose diária de língua inglesa. Para cada lição, você pode encontrar o texto em inglês e português na descrição do episódio. A lição de hoje é Hamas attacks Israel. Soldiers in cars killed more than 260 people at a music festival on Saturday. Some people managed to run away, or they pretended to be dead, but many were not lucky. Mais uma vez, soldiers in cars killed more than 260 people at a music festival on Saturday. Some people managed to run away, or they pretended to be dead, but many were not so lucky. Let's understand? Aqui a gente tem o início, então, pessoal. Bora começar a entender essa notícia, dizendo assim: soldiers in cars, ou seja, soldados dentro de carros. Mas cuidado, porque em outros meios de transporte, a gente pode utilizar outras preposições. Quando a gente fala de ônibus, avião, barco, ou seja, bus, airplane, boats, or even trains, ou até mesmo trens, a gente utiliza a preposição on. Ou seja, se fosse soldados em ônibus, em trens, barcos ou aviões, utilizaríamos soldiers on a bus, soldiers on trains, soldiers on airplanes. Mas nesse caso foram soldiers in cars killed. Kill é o passado do verbo to kill, matar. E aqui tem um detalhe de pronúncia muito interessante, que a gente que é brasileiro tem a tendência a querer falar killed, mas a pronúncia correta é killed. E aí, vamos lá, killed more than 260 people. More than. Quem é nosso aluno já estudou muito sobre isso, quando viu lá sobre comparativos e superlativos. More than, mais do que. Então, mais do que, e aqui números, né? 260 people. Já consegue imaginar que número é esse? 200, 200, and 60, 260. 260 people at a music festival. E por uma questão de pronúncia, muitas vezes esse at ele não vai ser tão bem pronunciado. Ao invés de falar at a music festival, normalmente se fala at a music festival. Consegue repetir aí? At a music festival. 260 people at a music festival on Saturday. E aqui de novo a questão de preposição tá corretíssima, afinal, dias da semana, na segunda, na terça, na quarta, no sábado, a gente utiliza on Saturday. Some people managed. Então, algumas pessoas, some people managed. Manage significa gerenciar, mas dependendo do caso, a gente pode dizer deu um jeito. Some people managed. Algumas pessoas deram um jeito, managed to run away. Isso é muito interessante quando a gente usa verbos no passado, que o primeiro verbo fica no passado, por exemplo, managed. Mas o segundo, ele fica no infinitivo, no presente. Ou seja, some people managed to run away. Algumas pessoas conseguiram, no passado, fugir, no presente, to run away. Ou, e aqui é bem interessante, they pretend to be dead. Eles pretenderam? Pretend? Quem é nosso aluno já sabe que pretend é um falso cognato, ou seja, uma palavra que parece uma coisa, mas na verdade é outra. Um ótimo exemplo seria parents, que parece a palavra parentes, parent, mas significa pai e mãe, parents, pais. Então, isso é um falso cognato, assim como pretended. Pretend significa fingir, não tem nada a ver com pretender. Inclusive, eu já contei diversas vezes essa história para os nossos alunos, mas quem ainda não escutou, lá vai. Quando eu conversando com uma americana, e isso eu ainda não era fluente em inglês, ela disse que um dia viria até o Brasil.
E eu respondi pra ela, oh, interesting, né? Interessante. Oh, interesting. You pretend to go to Brazil. Então você pretende ir ao Brasil. E ela olhou pra mim e disse, no, I don't pretend anything. Ou seja, não, eu não finjo nada. I don't pretend anything. Então, pretend significa fingir. E nesse caso, they pretended to be. Eles fingiram ser ou fingiram estar. Lembrando, né, que o verbo to be tem essas duas possibilidades. They pretended to be dead. Então, fingiram estar mortos. Mas, many were not so lucky. Many were not so lucky. Muitos não foram tão sortudos. Many were not so lucky. Pay attention. Soldiers in cars killed more than 260 people at a music festival on Saturday. Some people managed to run away, or they pretended to be dead, but many were not so lucky.